Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Agora a gente vai para a nossa aula 4 do segundo bimestre de 2020, onde a gente vai aprender dilatação superficial, tá? Então, a diferença da dilatação linear para a dilatação superficial é que a dilatação linear acontece em fio, num fio, tá? Por exemplo, eu vou usar aqui a minha canetinha, minha caneta de riscar aqui. Acontece em fio, ou seja, ela só muda o comprimento, e a dilatação superficial, ela acontece numa superfície, ok? Uma superfície que pode ser um quadrado, que pode ser um retângulo, e que ela vai ter uma área, ok? Então, gente, a gente vai aqui para as questõezinhas, ok? E a gente trata de dilatação superficial, o jeito de resolver é bastante simples, é parecido com a dilatação linear. Eu acho até mais simples, mas vamos ver se vocês vão gostar, tá? Então, vamos lá as questões. A primeira questão diz o seguinte: uma chapa de alumínio tem um furo central de 100 centímetros de raio. Gente, quando é em centímetros, na maioria das vezes você vai ter que transformar para metro, tá? Então, aqui, 100 centímetros, eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. Então, aqui, ao invés de colocar 100 centímetros, eu já coloco 1 metro, beleza? Então, essa daqui vai ser a minha superfície inicial. Ou como está no livro de vocês, vou colocar logo como está no livro de vocês, vou colocar S0, tá? Meu S0 vai ser igual a 1 metro. E ele está numa temperatura de 12 graus Celsius, essa é a temperatura inicial, tá? E sabendo que é o coeficiente de dilatação linear, opa, aqui ele deu o coeficiente de dilatação linear. O que acontece quando dá o coeficiente de dilatação linear? Que você vai ter que multiplicar por 2, tá? Aqui eu não vou usar o alfa, eu vou usar o beta, tá? Que é esse B com essa perninha mais esticada. E o beta vai valer 2 vezes o alfa, ok? Então, se a questão trouxer o coeficiente de dilatação linear, você pega esse coeficiente de dilatação linear e multiplica por 2, ok? Então, no caso, 22 vezes 10 a menos 6 vai ficar 2 vezes 22 vezes 10 a menos 6. Então, meu beta vai ficar igual a 44 vezes 10 elevado a menos 6, ok? Pegou o coeficiente de dilatação linear e multiplicou por 2, ok? Então, aqui a variação de temperatura funciona da mesma forma. Você vai pegar a temperatura final, que é 122, e vai diminuir os 12, ok? Então, vai ficar 110, beleza? Então, ΔT vai ficar igual a 110. Eu converto para 1 metro, tá? Só que aqui eu vou ter que calcular. Aqui é um furo central. Esse furo, ele tem forma circular, né? Aí a área do círculo vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado, né? Do furo vai ser igual a π vezes raio ao quadrado. Essa é a fórmula de área, tá? Então, a área do furo vai ser igual. O π, aqui geralmente a gente dá 3. O π vale 3,14, tá? Geralmente a gente adota 3. O raio vai ser o 1 ao quadrado, porque aqui a gente transformou centímetro para metro, tá? Então, a área do furo, que vai ser a mesma coisa do meu comprimento inicial, meu S0. Minha área do furo vai ser igual a 3 metros quadrados, ok? Foi isso que eu errei. Pronto. Então, agora a gente pode colocar as outras coisinhas, tá? O beta vai ser igual a 2 vezes o alfa, porque aqui eu estou dando a dilatação linear, ok? Então, aqui meu beta vai ser igual a 2 vezes 22 vezes 10 elevado a menos 6. Então, meu beta vai ser igual a 44 vezes 10 a menos 6, ok? E a variação de temperatura vai ser igual aqui 122 menos 12
e a variação de temperatura vai ser igual a 110 graus, ok? Pronto. Então, no caso aqui, gente, ó, eu vou colocar aqui, considere π igual a 3. Bom, então aqui, gente, vai ser da seguinte forma. Você vai pegar, formulazinha bem parecida, dilatação superficial é igual a superfície inicial vezes o beta vezes a variação de temperatura. Muito parecida com a dilatação linear, tá? Então, aqui você vai colocar o seu S0, que vai ser 3, o teu beta, que vai ser 44, vezes 10 a menos 6, e a tua variação de temperatura, que vai ser 110. Aí você pega aqui os 3 vezes o 44 e depois multiplica pelo 110, ok? Então, aqui vou pegar 3 vezes 44, que vai ser 132, né? 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 3, 12 e 1, 13. E vou multiplicar por 110. Depois eu ponho 0. 132, 132. 2, 3, 2, 5, 1, 3, 4, 1. Aí vai ficar ΔS igual 14.520 vezes 10 a menos 6. E o meu ΔS vai ser igual, aí você volta, 6 casas decimais, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar 0,01452 aqui em metros quadrados. Então, aqui como pede, vamos ver aqui a nova área do furo, tá? Então, não terminei. Vou ter que fazer a superfície final, tá? Então, a superfície final vai ser igual à superfície inicial, a SF vai ser igual à superfície inicial, mais a dilatação da superfície. Então, no caso aqui, minha superfície inicial vai ser 3 metros quadrados, a minha dilatação 0,01452, aí no caso vai ficar igual 3,01452 metros ao quadrado. Aqui no caso, a superfície é dada na mesma grandeza da área, que é dada em metro quadrado, beleza? Então, aqui no caso, a única coisa que vai diferir da dilatação linear é que vocês irão calcular a área antes de começar a questão, tá? Vão calcular a área e vão multiplicar o beta se ele vier que nem a dilatação linear, tá? Se ele vier como coeficiente de dilatação linear, você multiplica por 2. Se não, você pode aplicar normalmente, tá? Então, é assim que faz, beleza? Bom, gente, então vamos lá para a nossa segunda questão. Quadrado de lado 2 metros é feito de material. Eu não preciso pegar e fazer a multiplicação do beta, tá? Aqui eu só aplico mesmo. O que eu tenho que lembrar é que eu tenho que fazer a área do quadrado. Então, a superfície inicial é igual à área do quadrado, que vai ser igual a lado vezes lado. Aí a superfície inicial é igual à área do quadrado. A área do quadrado, deixa eu fazer um lado direitinho aqui, porque senão vai parecer um delta. A área do quadrado é igual a 2 vezes 2, que vai ser igual a 4. A área do quadrado. Eita, o quadrado aqui não ficou bom, não. A área do quadrado, que vai ser igual a 4 metros quadrados. Pronto, isso eu tenho que lembrar. Se não vier a área, eu tenho que lembrar de fazer. O meu beta já está no ponto. Só aqui, ó, coeficiente de dilatação superficial. Preste atenção nisso aqui. Se vier linear, multiplique esse carinha aqui por 2, tá? Beta aqui vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 4. E a minha variação de temperatura determina a variação de área desse quadrado quando aquecido em 80 graus Celsius. Então, aqui no caso, ó, já foi dada a temperatura, né? Variação, no caso, 80 graus Celsius. Beleza? Então, vamos aplicar? Então, dilatação, passei aqui, sem querer.
dilatação superficial é igual à superfície inicial vezes o beta vezes a variação de temperatura, ok? Então, a superfície vai ser igual a 4 vezes 1,6 vezes 10 a menos 4 vezes 80. Aí o ΔS vai ser igual... Aí eu pego aqui, eu multiplico 4 vezes 1,6 vezes o 80, ok? Então, no caso aqui, 4 vezes 1,6 vai dar 3,2. E eu vou multiplicar 3,2 por 80. Então, 0 aqui. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 6, 48. 3, 51. 500. 5.120. Então, aqui 5.120. Então, 5.120... Estou passando isso aqui à toa. Vezes 10 elevado a menos 4. Aí aqui eu volto às 4 casas, né? Nesse caso aqui, eu achei até bem de boa, porque só voltou 4 casas. Então, no caso aqui fica 0, aí eu ponho essas 4 casas depois da vírgula. 512 metros quadrados. E, no caso aqui, se só está pedindo a variação de área, você não precisa fazer a superfície final, tá? Você só precisa fazer a dilatação mesmo, beleza? Como aqui só pediu a variação, ou seja, só pediu o que aumentou, então, no caso aqui, você não precisa fazer o comprimento final. Então, essa variação de área significa o que aumentou. Beleza? Então, aqui eu não vou precisar fazer a dilatação, aliás, a superfície final, tá? Só vou precisar fazer a dilatação mesmo, beleza? Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ferro é 1,2 vezes 10 a menos 5, determine o coeficiente de dilatação superficial. Isso aqui é moleza, gente. Vocês sabem que o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vai ser 2 vezes o alfa. Então, aqui o meu beta vai ser igual a 2 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5, tá? Então, o beta vai ser igual a 2,4 vezes 10 a menos 5. Olha que bom. Olha que belezinha. Uma peça de ferro quadrada, aqui já deu, foi a área. Olha como esse tamanho. Então, aqui, a peça foi serrada ao meio. Então, uma peça que tinha 400 foi dividida na metade, vai ficar com 200, né, meu povo? Preciso pegar. E você tem uma área total de 400. Divide ao meio. Então, a tua superfície vai ter 200, né? 200 centímetros quadrados, beleza? Isso aí é facinho de entender. Agora, vamos ver as outras coisinhas. Foi submetida a uma temperatura superior, cujo aumento equivale a 30 graus Celsius. Então, aqui já está dando a variação de temperatura, que é 30 graus. E aqui o meu beta vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 6. Então, aqui, gente, ó, vocês têm que prestar atenção se a dilatação está vindo superficial ou se está vindo linear, viu? Aqui na questão do beta, vocês prestam bem atenção nisso. Beleza? Então, aqui está pedindo outra coisinha, percentual de variação da peça, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a formulazinha e depois eu ensino a calcular esse percentual de variação, tá? Então, vamos lá. ΔS é igual a S0 vezes beta vezes ΔT. Aí vem. ΔS vai ser igual, que é 200. Aqui o meu beta 5 vezes 10 elevado a menos 6. A variação de temperatura é 30. Eu pego aqui. 200 vezes 5 vai ser 1.000. Vezes 30 vai ser 30.000. Aqui 30.000 vezes 10 a menos 6. Aqui eu vou ter que voltar 6 e só tenho 5, tá? E aqui meu ΔS vai ser igual a 0,03, né? Os zeros do final eu não preciso colocar. Então, aqui, centímetros ao quadrado. Beleza? Tá pedindo a área final, gente. Pediu a área final, a mesma coisa que superfície final, faça a sua superfície final.
superfície final vai ser igual a superfície inicial mais, ó, T foi delta T, ó, a dilatação, delta S. Então, você pega aqui os seus 200 e soma esse 0,03, que vai dar igual a 200,03 centímetros ao quadrado. Agora, vamos fazer a variação percentual, tá? A variação percentual, deixa eu colocar aqui bem do lado, variação percentual vai ser o seguinte, eu vou pegar aqui o resultado, a superfície inicial, vou colocar um em cima do outro, tá? Vou colocar o resultado, quantidade sobre total, tá? E qual é essa quantidade? É o resultado que deu na dilatação, beleza? E o total vai ser a tua superfície inicial, tá? Aí, quantidade sobre total vezes 100. Então, aqui eu posso cortar esses dois zerinhos, ó. 2 é do 100 com 2 é do 200, beleza? Vai ficar 0,03 dividido para 2. Então, essa variação percentual vai ser igual a 0,015%. Ok? Então, é bem tranquilinho de fazer, tá? Se pedir a variação percentual, qual foi, em quantos por cento foi o aumento? Sim, porque é por cento, tá? Você pega o teu resultado da dilatação, divide pela superfície inicial e multiplica por 100, porque é uma variação de percentual, de porcento, beleza? Por isso você multiplica por 100, tá bom? Fura no tamanho de 3 centímetros quadrados. Pronto, aqui na nossa superfície já está em área, tá? Se vier em centímetros quadrados, metro quadrado, já está em área. Então, não precisa calcular a área, beleza? Então, no caso aqui, superfície inicial, 3 centímetros quadrados, beleza? Então, a temperatura inicial aqui, 40 graus Celsius. Se a temperatura for elevada para o dobro, então aqui eu saio de 40, vou para 80, né? O dobro de 40 é 80, né? E aqui considera o coeficiente, não disse qual é o coeficiente, vou considerar esse coeficiente superficial, beleza? Não diz qual é o coeficiente, você pode considerar que o coeficiente é o superficial, tá bom? Então, no caso aqui, vamos lá. O teu beta vai ser igual a 12 vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1. E a variação de temperatura aqui vai ser igual a 80 menos 40, tá? 80 que foi a final, menos 40 da inicial, beleza? Então, a variação de temperatura aqui vai ser igual a 40 e a gente vai aplicar. Então, no caso aqui, está pedindo só o aumento do furo, ou seja, não está pedindo a área final. Então, você só vai calcular a dilatação encefalitis, tá? Então, no caso aqui, dilatação superficial é igual à superfície inicial vezes o beta vezes a variação da temperatura. Dilatação superficial é igual a aqui 3 vezes 12 vezes 10 a menos 6 vezes 40. Eu vou pegar aqui 3 vezes 12 dá 36. 36 vezes 40, vou fazer aqui a conta. 0, 6 vezes 4, 24 vai 2. 4 vezes 3, 12, 2, 14. 1.440. Então, delta S é igual a 1.440 vezes 10 a menos 6. Então, meu delta S vai ser igual a 0,00144. Por que 2 zeros? Porque aqui eu tenho que voltar 6 casas e só tenho 4. Então, eu boto os 2 zerinhos que faltou para eu voltar 6 antes. Beleza? Então, aqui centímetros quadrados. Ficou estranho esse centímetro aqui, vou trocar. Centímetros ao quadrado.